Paz do Senhor. Paz do Senhor, gente. Vamos dar uma lida. Eu tô aqui em Mato Grosso, eu marquei 17 horas, mas eu acho que aqui em Mato Grosso não tem horário de verão. O horário de vocês aí com certeza já são 18 horas. Vamos dar uma lida em Segredos da Liderança de Paulo. Alguns segredos da liderança de Paulo. Fernando Rodrigues, paz. Estênio, paz. Jean Carlos, paz. Irmã Janiclice, acabou de ler o dela ontem. Nós vamos lançar a nova versão, uma nova remessa, tá? Com algumas correções, porque livro, a irmã Tainá já está esperando tem uma hora. Livro, quanto mais a gente lança, vai percebendo alguns erros ortográficos. Aí a gente sempre vai trocando de professores para ir fazendo as correções, tá bom? Talvez a próxima remessa venha até com atualizações de informações, conhecimentos a mais, tá bom? Mas não vai mudar muita coisa. É um projeto, estamos pensando apenas, eu penso em apenas correção, mas tem outro projeto aí de acrescentar ou fazer um novo livro, porque Paulo teve um ministério muito rico, foi muito profundo o ministério de Paulo, extenso, no sentido de profundidade bíblica. Aqui eu comentei, aqui eu coloquei os tópicos: Paulo e o preparo, Paulo e a palavra, Paulo e a oração, Paulo e as pessoas, Paulo e as prisões. Quero colocar Paulo e a cruz, eu quero colocar Paulo e o dinheiro, eu quero colocar Paulo e as viagens, eu quero colocar Paulo e os outros apóstolos, Paulo e seus discípulos. São muitas lições do ministério desse homem que com certeza pode edificar a nossa vida. Eu gostaria que você compartilhasse essa live aí, porque nós vamos falar algo lindo, a lição do ministério de Paulo, e aí, conforme Deus for nos trazendo luz, nós vamos falando mais verdades. Obrigado, irmã Cleia. Obrigado pela intercessão, pelo carinho por nosso ministério. Compartilhe essa página. Daqui a pouco os contatos serão colocados aí, tá bom? A administração da minha página vai te responder para você estar adquirindo os nossos livros. Está saindo já Segredos da Liderança de Paulo. Segredos da Liderança de Paulo. Deixa eu iluminar aqui, por favor. Está saindo Segredos da Liderança de Josué. Segredos da Liderança de Josué. Gente, pensa num livro que tá terrível. Segredos da Liderança de Josué. Estou pregando aqui em Camapuã, Mato Grosso, Congresso de Irmãs. Ontem Jesus salvou 6 almas em lágrimas. Interessante que ontem eu nem preguei uma mensagem evangelística, eu honrei o tema, né? O tema era a excelência de uma mulher santificada, o tema do congresso. Aí eu preguei sobre uma mulher excelente, foi sobre Isabel. Pensa na mensagem. Explanei o texto, apliquei para nossas vidas, e quando eu fiz o apelo, 6 almas em lágrimas vieram à frente confessar Jesus como o único Senhor e Salvador. A Luana está ali lavando umas camisas minhas, a gente já está fora de casa de 4 dias, ela está lavando umas camisas ali. Aí com a mensagem que eu preguei ontem, a Luana deu a ideia:
A Luana deu a ideia de fazer um livro sobre mulheres que eu ainda não tenho. Não sei o tema, uma mulher excelente, ou mulheres excelentes, ou mulheres de excelência, pode ser. Mulheres de excelência. Um tema bonito. Então, gente, tomar essa água aqui e já falar de bênção, de coisa boa para vocês. Essa é uma garrafa que eu adquiri na mão do pastor Rafael Belo por R$500. Ela é uma garrafa aparelho. Eu já conhecia o processo de ionização da água, eu tenho em casa no meu filtro. Mas aí tem um casal em João Pessoa que adquire isso aqui diretamente do Japão. Os irmãos conhecem a tecnologia do Japão, Fortimag. A nossa água vem com muito ferrugem, muita coisa ruim para a nossa saúde. E esse aparelhozinho aqui dentro atrai toda a sujeira da água. Se você tiver uma garrafa, você vai começar a observar que nos cantos da garrafa ela suga a sujeira da água. E eu até agora eu só coloquei aqui água mineral. E mesmo assim ela consegue sugar a sujeira de toda a água. Para, de acordo com o nosso organismo, a água fazer o que ela é ordenada a fazer, vamos assim dizer, embora usar um ministério com uma expressão de pregador. Então a água ela deixa a água preparada para o nosso organismo. Muito interessante, muita gente me pergunta por que eu estou usando essa garrafa. Você se sente menos cansado fisicamente, mentalmente, tá? Quiser adquirir, depois a minha administração vai colocar o contato aí para vocês. Achei muito interessante, tanto para minha saúde quanto para a Luana, para as mulheres aí que querem melhorar a pele a cada dia que passa. Bora ler, gente. Segredos da liderança de Paulo. O título do livro Segredos da Liderança de Paulo, nós temos o sumário, que é o prefácio e os títulos que trabalhamos, os tópicos. Trabalhamos sobre Paulo e o preparo, trabalhamos sobre Paulo e a palavra, trabalhamos nesse livro sobre Paulo e a oração. Eu já falei sobre Paulo e o preparo, eu já falei sobre Paulo e a palavra. Hoje eu vou ler junto com vocês Paulo e a oração. Pega a sua caneta, ou então o seu celular, coloca notas aí, ou no WhatsApp, não sei. Pega a caneta, pega o seu celular e anote. Thalita, não dá para chamar a Luana, ela está ocupada lavando roupa ali no nosso quarto. Pega a caneta, você vai anotar muitas coisas interessantes. Pode deixar aí, se você quiser adquirir o livro, fala aí, eu quero adquirir o livro. E a administração da página vai te responder, tá bom? Pode ficar tranquilo. Na última live que fizemos, umas 2 semanas atrás, eu falei sobre Paulo e a palavra. Hoje eu quero falar sobre Paulo e a oração. Paulo e a oração. Tá aqui, ó. Paulo e a oração. Existem homens que são considerados grandes porque são famosos. É a introdução. Mas para Deus, grandes homens são homens de oração. Hoje nossos púlpitos estão cheios de homens vazios de Deus porque não oram. São gigantes no saber e pigmeus, anões na vida de oração. Anãos na vida de oração. Homens minúsculos na vida de oração. Esses anões na oração criticam aqueles que têm vida de oração, que se desenvolvem na palavra. Esses pigmeus da oração pensam que Deus se importa apenas com a luz na mente. Se esquecem que Deus valoriza o fogo no coração.
Agora, primeiro tópico que eu trabalho aqui. Ainda não descobrimos o que Deus é capaz de fazer quando nos encontra orando. Paulo descobriu isso desde quando passou a conhecer o Senhor. Enquanto ele orava na casa de Judas, Jesus falava a Ananias: ele é um vaso escolhido. Parece que alguém perguntou o que tem na minha testa aqui. É de tanto orar com a testa no chão. Hoje dói. Mas de tanto orar com o rosto no chão, eu criei um carocinho aqui. Enquanto ele orava na casa de Judas, Jesus falava a Ananias: ele é um vaso escolhido. Eu quero aplicar isso aqui para a sua vida, que em Atos 9, enquanto ele está orando na casa de Judas, num quarto fechado, Deus visitou Ananias à distância para falar de Saulo para Ananias. Porque enquanto você fala com Deus, Deus é capaz de falar de você para as pessoas. Para abrir portas para a sua vida, para te fazer crescer, para abrir um acesso de bênção para você. Enquanto você fala com Deus aqui, contando com o Papai do Céu, para te ajudar em suas necessidades, com certeza, à distância, como aconteceu com Paulo, Deus estava falando dele para Ananias, elogiando-o. Acredite, fale com Deus e Deus vai falar de você. Aqui se confirma uma grande verdade. A oração é a ferramenta do grande oleiro com a qual molda o vaso. Por que eu estou falando isso? Porque em Atos 9, do 11 ao 15, Jesus chama Paulo de vaso escolhido. Quando Jesus chama Paulo de vaso escolhido, é quando ele está orando. Ou seja, a oração é a ferramenta que o grande oleiro usa para nos moldar como vasos. Então, se você acredita que você está num processo de mudança, de crescimento, através da oração, Deus vai aperfeiçoar você, vai santificar você, vai lavar sua mente, vai te dar força para vencer o mundo, o pecado e o diabo. Orar é mostrar total dependência. Reconhecer que a falta de poder é consequência da falta de oração. Orar é contar para Deus e contar com Deus. A oração é uma ordem bíblica. 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar. Não orar consiste em desobediência, que se consuma em pecado. O líder que não ora está em pecado. Se há algum homem debaixo do céu compelido a cumprir o preceito, orai sem cessar, certamente este é o ministro cristão. Vou repetir: esse homem debaixo do céu, mais compelido a orar, é obrigado a orar. Se tem alguém que é obrigado a viver uma vida de oração, esse é um líder ou a líder cristã. Pastor Cassiano, prazer te receber aqui, meu amigo. O líder que não ora está em pecado. Se há algum homem debaixo do céu compelido a cumprir o preceito, orai sem cessar, certamente é o ministro cristão. Primeiro tópico está aqui. Ainda não descobrimos o que Deus é capaz de fazer quando nos encontra orando. Tá bom? Segundo tópico. Paulo dependia da oração para pregar. O líder que não ora não deve pregar, porque antes de falar de Deus é preciso falar com Deus. Pois, sendo ele o dono da igreja, só podemos falar a sua propriedade, aquilo que ele quer que falemos. E como falar o que ele quer se não priorizamos a intimidade na oração? Eu vou provar que Paulo dependia da oração para pregar. Antes de pregar nas sinagogas, Paulo orou na casa de Judas. O homem que fala de Deus sabe ler.
O homem de Deus sabe orar. Escreve aí, gente, essa frase. Está aqui no livro. O homem que fala de Deus sabe ler. O homem de Deus sabe orar. Porque tem gente que fala de Deus com muita propriedade, mas não é homem de Deus. E na maioria das vezes, são homens que falam de Deus a serviço de Satanás. Atos 16, a mulher falou de Deus, falou dos homens de Deus, mas estava possessa por espírito maligno. Então tem gente que fala de Deus, mas está a serviço de Satanás. Quem vive uma vida de oração não apenas sabe de Deus, essa pessoa é de Deus. A oração confirma que nós somos de Deus. Eu vou repetir, que eu quero que... Isso, o homem que fala de Deus sabe ler. O homem que fala... Não. O homem que fala de Deus sabe ler. O homem de Deus sabe orar. Corrija aí, irmã Fran Nunes. O homem que fala de Deus sabe ler. O homem de Deus sabe orar. O homem que fala de Deus sabe ler. O homem de Deus sabe orar. Isso aí. Bora lá. Antes de ser enviado à primeira viagem missionária, a Bíblia diz que Paulo, juntamente com outros líderes, servia ao Senhor, jejuando e orando. Está em Atos, capítulo 13. Se os líderes vivessem mais em consagração, teriam menos competição. Tiago de Assis, Deus te abençoe. Se os líderes vivessem, anota essa frase aí, manda para o seu pastor, coloca aí na sua página, no seu Facebook, você que é líder, anota isso aí para você, manda isso aí para o seu professor, manda isso aí para a sua família. Se os líderes vivessem em mais consagração, teriam menos competição. Os líderes hoje vivem em muita competição e em pouca oração. O líder que não ora pode ser o primeiro na posição, mas em contrapartida é o último na comunhão. Meu Deus! Vou repetir. Essa foi forte. O líder que não ora pode ser o primeiro na posição, mas em contrapartida é o último na comunhão. Olha o que Spurgeon, citando Bernard, escreveu. Seria totalmente monstruoso um homem estar no ofício mais elevado e ser o mais baixo de alma. Porque quando você ora, quando você tem uma vida de oração, você está elevando a sua alma, você está subindo de nível, se aprofundando. Crente cresce para baixo, a gente cresce quando a gente se humilha na oração. Após o Senhor ordená-lo a pregar na Macedônia, chegando a Filipos, Paulo foi a um lugar de oração. Atos 16, 13. Anota, gente. Atos 9 ele ora. Atos 13 ele ora. Atos 16 novamente ele está orando. Quando Deus ordenou a pregar na Macedônia, ele chegou em Filipos. Olha aqui. Em Filipos, Paulo não saiu em busca de um lugar para pregar, mas um lugar para orar. Teólogos acreditam que em Filipos não havia sinagoga, já que Lucas acrescenta que o lugar de oração era formado por mulheres. Se entende que isso explica o fato de não haver sinagoga. Era necessário um quórum de 10 homens para que uma sinagoga fosse estabelecida. Olha que interessante, em Filipos acredita-se que não tinha sinagoga, e para ter uma sinagoga tinha que ter pelo menos 10 homens. Agora é o seguinte: as mulheres se reuniram na beira do rio e começaram a cultuar o Senhor. E o culto era mais oração e palavra do que louvor. Hoje tem que apresentar um jogral. Tira o tempo da palavra.
Hoje, o cantor tem que se apresentar mais, porque foi caro para ele cantar e ele tem que cantar mais. Tira o tempo da palavra. Tem as crianças que tem que apresentar, levantando as pernas, balançando o cabelo. Tem as irmãs que tem que fazer uma peça. Tira o tempo da palavra. Tem um político aí que tem que fazer uma apresentação. Tira o tempo da palavra. Antigamente, o culto era oração, palavra, não muito louvor. Hoje é muito louvor, pouca palavra e nada de oração. Então, quando Paulo chega em Filipos para pregar, ele vai procurar um lugar de oração. Olha o desejo do cara. Ele não vai procurar. Irmão, tem gente aqui. O camarada está indo atrás de um lugar para orar, antes de ir atrás de um lugar para pregar. Eu fiz uma postagem esses dias para os meus amigos, companheiros, pregadores, jovens e homens de Deus que estão se destacando no ministério da palavra e valorizam demais um púlpito mais do que o quarto. Valorizam demais um púlpito, uma vitrine mais do que o quarto. E eu me lembro quando Jesus disse: entra no teu quarto, Mateus 6, fecha a porta, né? E vai orar. Só que nas casas não tinha quarto. Se nas casas não tinha quarto, ali no tempo de Jesus, naquela região em que Jesus está pregando, como que ele diz, entra no quarto, fecha a porta e orar? Aí algumas versões dizem aposentos, mas quando Jesus diz ali, entra no teu quarto, ali era dispensa. E a dispensa era na parte de baixo da casa. Primeiro, era dispensa. Segundo, a dispensa era na parte de baixo da casa. Terceiro, na dispensa era o local em que se guardava o alimento. Então, no lugar de onde saía a providência para o sustento da família, Jesus disse: vai orar. Porque se materialmente falando, do lugar da dispensa, materialmente falando, é da dispensa que sai o lugar para o alimento material. É da dispensa que vai sair o alimento espiritual para a sua vida. Como? Orando. Orar é estar na dispensa do céu. Aleluia. Orar é se humilhar, é descer e estar na dispensa do céu. Paulo, quando chega em Filipos, voltando para o livro, ele vai, isso estou no versículo 13, procurar um lugar para orar. E ali tinham algumas mulheres. Para a sinagoga funcionar, tinha que ter pelo menos 10 homens. Mas quando Paulo vê algumas mulheres, ele já vai cultuar, ele já vai orar. Porque se para a sinagoga cultuar, para a sinagoga abrir, precisava de 10 homens, Paulo entendeu que para orar não depende de quantidade, raça ou sexo. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, o lugar é propício para orar. Então Paulo vai orar. Antes de pregar na prisão, Paulo estava indo ao lugar de oração. Lembra de Atos 16? A caminho do lugar de oração, Paulo expulsou o espírito que oprimia uma jovem que dava grande lucro aos seus senhores, adivinhando. E por esse espírito ela afirmava que Paulo e Silas eram servos do Deus Altíssimo. Mas o homem de oração não precisa de propaganda satânica. O seu desejo é que a palavra seja divulgada e as almas libertas. Atos 16. Quando os senhores daquela mulher viram que a esperança do seu lucro havia se perdido, acusaram os pregadores e os lançaram na prisão. E focado na oração, dentro da cadeia, preso com pés e mãos atados, a Bíblia diz que Paulo e Silas oravam e cantavam. Tem cantores aqui assistindo essa live? Meu filho, valorize a oração antes da música. Porque se você não ora, você simplesmente expressa uma música. Mas se você ora, você tem na sua boca o louvor, que é a santificação da música. Porque a música é a arte, o louvor é a adoração. E nesse texto de Atos 16, a partir do 25 ao 34, aprendemos que o líder que ora
tem discernimento do que é de Deus e do que não é. Paulo teve discernimento de que quem falava na boca daquela mulher não era Deus, era demônio. Esse livro é Segredos da Liderança de Paulo. O líder que não ora perde o foco, que é falar com Deus e falar de Deus. O líder que ora entende que às vezes a dificuldade é uma prova de que verdadeiramente ele está no centro da vontade de Deus. Vou repetir. O líder que ora, entende que às vezes a dificuldade é uma prova de que verdadeiramente ele está no centro da vontade de Deus. O líder que ora também adora, porque não permite que as circunstâncias determinem suas atitudes. O líder que ora atravessa com alegria as portas que se abrem, mas aceita em paz aquelas que se fecham. Se você leva uma vida de oração, você vai se alegrar com as portas que se abrem, mas vai aceitar as portas que se fecham. Por quê? Porque se você leva uma vida de oração e Deus está fechando algumas portas para você, fica tranquilo. É porque Ele sabe o que tem depois dessa porta. Então, às vezes, Deus prefere nos manter numa porta que já conhecemos do que abrir uma porta aberta. Porque na porta aberta, na porta nova, abrindo uma porta nova, Deus sabe o que tem depois dela. O nome do livro é Segredos da Liderança de Paulo. Então, eu vou repetir. Às vezes nós pedimos que Deus abra a porta e Deus fecha, igual Paulo. Antes de ter a porta aberta, Paulo teve a porta fechada. Tá bom? Quando a porta se fechou, Paulo orou. Quando a porta se abriu, Paulo usufruiu. O crente que ora, ele usufrui da porta aberta, mas ele aceita com paz a porta fechada, porque ele sabe que Deus está no controle das portas da vida dele. Então existem portas que Deus não vai abrir, porque Deus sabe que depois dessa porta tem um abismo. Deus sabe que depois dessa porta tem um cemitério. Lembra da viúva de Naim? Ela estava saindo e Jesus estava entrando, e a Bíblia diz que Jesus parou na porta da cidade. Estava Jesus, os discípulos e uma multidão. Jesus parou na porta da cidade, ou seja, fechou a porta para ela. O filho morreu, ela quer enterrar o filho, vai cheirar mal, vai ficar feio, vai ficar vergonhoso. Deixa ela passar para enterrar o filho. Jesus para e fecha a porta. Por que Jesus fechou a porta? Porque depois daquela porta tinha um cemitério. Aí Jesus fecha a porta e ressuscita o menino. Então tem porta que Deus não vai abrir. Ele tem algo melhor para você. Paulo, como um homem de oração, ele aceitou de bom grado a porta fechada. Eu estou no Wi-Fi de um hotel aqui, irmãos. Como é que está a transmissão aí? Tá bom? Então, primeiro, eu comentei com vocês aqui que Paulo dependia da oração para pregar. Atos 9, ele ora e prega. Atos 13, ele ora e prega. Atos 16, ele ora e prega. Segundo, Paulo orava de joelhos pelos irmãos e com os irmãos. É o segundo tópico desse capítulo do livro sobre Paulo e a oração. Tá bom? Paulo orava de joelhos pelos irmãos e com os irmãos. Após o sermão de despedida em Éfeso, se pôs de joelhos e orou com todos os presbíteros da igreja. Atos 20, 36. Na pregação, todos eles ouviram a voz de Paulo. Agora, em oração, Deus se tornou o ouvinte daqueles que oravam. Gente, anota isso aí. Eu vou repetir. Na pregação, todos eles ouviram a voz de Paulo. Agora, em oração,
Deus se tornou o ouvinte daqueles que oravam. Glória a Deus. Tem umas revelações que Deus dá para a gente esquecer que até eu me emociono. Que coisa linda, meu Deus. Porque em Atos 20, Paulo prega, e depois que ele pregou, ele se ajoelhou com os irmãos e começou a orar. Aí eu fiz essa aplicação, está no livro, página 44. Na pregação, todos eles ouviram a voz de Paulo. Agora, em oração, Deus se tornou o ouvinte daqueles que oravam. Glória a Deus. Pregador, cantor, pastor, ministro de Deus. Quando você prega, as pessoas te ouvem. Mas quando você ora, Deus ouve você. Deus ouve você. Isso, João Vitor. Deus se tornou ouvinte daqueles que oravam. Glória a Deus. Página 44 do livro Segredos da Liderança de Paulo. O líder não obriga, mas estimula seus liderados a orar através de seu exemplo. Quando Paulo se ajoelhou, todo mundo se ajoelhou com ele. Porque ele não obrigou ninguém a orar. Ele simplesmente se prostrou, começou a orar e todos também fizeram isso. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Paulo orava de joelhos pelos irmãos e com os irmãos. Tá bom? Primeiro, Paulo dependia da oração para pregar. Segundo, Paulo orava de joelho pelos irmãos e com os irmãos. Terceiro, Paulo orava em particular. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7, ele disse: 3 vezes orei ao Senhor. Orei, não foi oramos, foi orei. A oração é um altar, onde o ministro deve colocar por inteiro a sua vida, na dependência da graça e da unção do Espírito Santo. Só pode abrir a boca publicamente quem fecha a porta do quarto secretamente para falar com Deus. Mateus 6, foi o que eu já falei. Quando orares, entra no teu aposento, que é dispensa, e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Aplicando Mateus 6, fazendo exegese aqui, mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora ao teu pai que te vem em secreto, e teu pai recompensará você publicamente. Olha que coisa linda. O quarto é teu, quem tem que orar é tu, o pai é teu, mas a recompensa tua será pública. Todos verão. O próprio Deus se compromete em te honrar se você valorizar a vida de oração no secreto. Paulo orava em particular. Esses tópicos aqui é eu comentando isso aqui, ó. Deixa eu ver se dá para ver aí. Paulo orava em particular. Bora lá. Orar é trazer o braço de Deus para a terra. Orar é exercitar a humildade, pois quando nos ajoelhamos, reconhecemos que existe alguém maior e mais poderoso do que nós. Orar é como disparar flechas bem direcionadas ao céu. Quanto mais lançarmos, podemos vivenciar a experiência de ouvir a resposta de Deus baseada em sua palavra. Pega essa. O líder nem sempre pode estar de joelho no ato da oração. Que isso não sirva de desculpa para não fazê-lo no secreto. Mas ele sempre estará orando em espírito. Efésios 6, 18. O ministro que pensa que não precisa orar é merecedor de muita dó. O ministro que pensa que não precisa orar é merecedor de muita dó. Spurgeon disse aos seus alunos: se vocês, na qualidade de ministros, não são de muita oração, são dignos de muita dó. Se futuramente chamados para exercer pastorados, pequenos ou grandes,
e relaxarem nas devoções secretas, não só vocês merecerão dó, os seus rebanhos também o merecerão. Eu vou ler de novo isso aqui. O ministro que pensa que não precisa orar é merecedor de muita dó. Spurgeon disse aos seus alunos: se vocês na qualidade de ministros não são de muita oração, são dignos de muita dó. Se futuramente chamados para exercer pastorados, pequenos ou grandes, vocês relaxarem nas devoções secretas, não só vocês merecerão dó, os seus rebanhos também serão dignos de dó. É uma pura verdade. Primeiro, Paulo dependia da oração para pregar. Segundo, Paulo orava de joelhos. Terceiro, Paulo orava em particular. Terceiro ou quarto? Primeiro, dependia da oração para pregar. Segundo, orava de joelhos. Terceiro, orava em particular. Quarto, Paulo orava em público. Barclay disse: Deus quer que todos os homens se salvem. Deus quer todos os homens. Eu ia falar um versículo de Paulo aqui. Deus quer todos os homens e a igreja deve querê-los também. Na rua sempre haverá alguém que necessite da nossa oração. Atos 16:13 diz: e no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer a oração. Orar em público é agradável a Deus. A necessidade do ímpio é o palco para a obra de Deus se manifestar. Nossa cidade precisa das nossas orações. Nossos líderes precisam da nossa intercessão. Gente, está passando pelas ruas? Estende a mão e abençoa. Passou uma ambulância na sua frente. Estende a mão, ora, peça a bênção da cura, da restauração para aquela família. Orar em público é agradável a Deus. A necessidade do ímpio é o palco para a obra de Deus. Vamos ler então? Vamos ler 1 Timóteo 2, do 7 ao 8. Admoesto, pois, antes de tudo, que se façam intercessões, orações, ações de graças por todos os homens e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade, porque isso é bom e agradável diante de nosso Deus. Paulo está dizendo, orarmos pela nossa cidade, pelo nosso governo, tá bom? Agora, quando você faz orações públicas, João Vitor, dizem que não é orar nas ruas, dizem que é oração de fariseu. Não, está fora de contexto do que eu estou falando aqui, eu estou falando de intercessão. Você não precisa sair gritando na rua, mostrando que você é crente. E se fizer, não é vergonhoso, tá bom? Deus quer que... Bora lá, deixa eu voltar para o texto aqui. Pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem. Eu estou respondendo o texto, porque tem gente que não espera ler para depois perguntar. Eu estou respondendo aqui o... Deixa eu ver. Alguém perguntou assim, Deus quer todos os homens? Deus quer todos? Marcos Araújo. Eu citei a frase aqui de William Barclay e você está questionando, Deus quer todos? Sim, Barclay falou essa frase e agora eu estou lendo 1 Timóteo 2, do 7 ao 8. O irmão pode tirar suas conclusões. Paulo disse, orem em todo lugar. Segundo, orem por todos os homens. Terceiro, por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em piedade e honestidade. Por quê? O texto responde, porque isso é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem
e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Para que digo a verdade em Cristo, não minto. Fui constituído pregador e apóstolo, doutor, mestre dos gentios na fé e na verdade. Quero que todos os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem contenda. 1 Timóteo 2, do 7 ao 8, acho que já deu para responder alguns irmãos que começam a estudar algumas coisas do calvinismo hoje sem entender umas verdades mais profundas, até sem ter argumento para defender teses. Nós estamos falando aqui de 1 Timóteo 2, do 7 ao 8, quando Paulo diz: orem por todos os homens, Deus quer todos os homens. O nome do livro é Segredos da Liderança de Paulo. A palavra de Deus é clara. Se a igreja orar, nossa cidade e nossos governadores serão influenciados e poderão até ser salvos pelo poder da oração. Para que haja honestidade em meio ao governo, o primeiro passo é a liderança ensinar a igreja a orar, não apenas criticar e nem abandonar a igreja para ser político. É orar, pedir a Deus a sabedoria e a direção para o nosso governo. É vergonhoso e digno de dó o homem eleito por Deus para liderar seu povo abrir mão dessa eleição e privilégio para ser eleito pelos homens. Tem muita gente abrindo mão do ministério, abrindo mão do rebanho para ser político. Eu não estou contra aqui, eu não sou contra pastor, alguém cristão, alguém que tem preparo ser político. Eu sou contra o cara abrir mão da obra, abrir mão da igreja, entregar o rebanho para ser político pensando que ele vai mudar as coisas. Quando o início, a base para que haja mudança e honestidade em nosso país é colocar a igreja para uma vida de oração. Os imperadores, governadores e legisladores pelos quais esta carta nos pede que oramos não eram cristãos. Na realidade, eram hostis para com a igreja e, entretanto, deviam ser levados ao trono da graça pelas orações da igreja. Assim como no tempo de Paulo, em nossos dias, há muitas entidades e ídolos que os homens os consideram mediadores. E ao orarmos em nome de Jesus, estaremos mostrando que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Paulo responde um dos motivos para orarmos em público. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Marcelo Madison, eu não acredito nessa direção de Deus a um pastor. Entregue a igreja para ser político. Eu, Eliseu Rodrigues, com a minha humilde opinião, não acreditam nessa direção de Deus a um pastor. Pastor chamado para liderar o rebanho. Deus vai dizer: abandone o rebanho e vai ser político. Eu, pessoalmente, não acredito. Orar em público é preciso não apenas fé, mas acima de tudo, santidade. É o que Paulo disse no versículo 8. Quero que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem contenda. O irascível terá o ato de sua oração rejeitada pelos homens. Quem não vive em santidade em suas obras, naquilo que faz, terá sua oração rejeitada por Deus. Descansou, pastor? Lanchou? Você estava na rua. Eu dei uma saída aí, fui lá no mercado comprar uns negócios lá. Tá certo. Aí cheguei agora para dar essa princesa da coragem. Tá bom. Isaías 1,15 está escrito: por isso,
quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. E ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Se para falar de Deus para os homens é preciso preparo, esse quesito também é requerido para falar dos homens para Deus. Pregação sem preparo os homens não ouvem. Orar sem santidade, Deus não ouve. Queridos, que Deus te abençoe. Eu fiz uma leitura aqui de um dos capítulos do livro Segredos da Liderança de Josué. Concluindo, o nosso país precisa de muita mudança, mas a base para essa mudança não é os homens de Deus abrindo mão do rebanho para ser político. Ele pode ser pastor e ser deputado. Ele pode ser pastor e presidente do país. Ele pode ser pastor e senador, como eu conheço. Ele pode ser pastor e governador, senador, como eu conheço. Agora, abrir mão do rebanho, deixar a igreja e dizer: Deus me ordenou, eu até aqui no conhecimento que tenho, não acredito que Deus faria uma coisa dessa. Mas, se Deus fizer, e eu vou ter que calar minha boca e mudar minha opinião. Agora, Deus chegar para o camarada e falar: abra mão da igreja e vai ser político. Eu não acredito que Deus faria isso, tá bom? Que Deus abençoe vocês e os guarde. A primeira atitude da igreja é orar pela nossa nação, é orar pelo nosso governo, é orar pelo nosso país. Jesus te abençoe. A paz do Senhor.